Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas que viveram no tempo de Ciro e Dário, reis do Império Pérsia. A Pérsia havia conquistado a Babilônia, onde o povo de Deus viveu em cativeiro durante 70 anos. Após a conquista, Ciro anunciou um documento, permitindo que o povo de Israel voltassem para Jerusalém e reconstituísse a cidade que fora completamente destruída pelos babilônios. Muitos pobres voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir as suas casas e a reerguer o templo do Senhor. Mas, devido às dificuldades e às oposições dos samaritanos, as obras do templo foram paradas por quase 2 anos. O Senhor decidiu falar com seu povo por intermédio do profeta Ageu. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes o pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Em Ageu 1:9 diz: Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós correrá à sua própria casa. O povo que andava triste, porque sua colheita sempre era pouca e a pobre continuava a afligi-lo, reconheceu seu egoísmo após ouvir a profecia de Ageu. Apesar dos poucos recursos, as pessoas que animaram-se e recomeçaram a construção da casa do Senhor, e, mais uma vez, a vossa profeta foi ouvida. Em Ageu 2:8 e 9 diz assim: Minha é a prata e o meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias foi um profeta que, como Ageu, incentivou o povo a restaurar Jerusalém e o templo para adorar ao Senhor. Ele disse a Zorobabel, o governante de Jerusalém, e respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Essa é a mensagem, é a certeza de que Deus apoiaria e livraria o seu povo de todos os seus adversários. Essa é a mensagem, é a certeza de que Deus apoiaria e livraria o seu povo de todos os seus adversários. O chamado profético de Zacarias foi repleto de visões simbólicas. Muitas imagens que o Senhor lhe apresentavam pareciam estranhas, mas havia sempre uma mensagem para o seu povo em cada uma delas. Zacarias, quando viu um rolo enorme voando pelo céu, recebeu o aviso do Senhor de que a maldição alcançaria todo aquele que furtasse ou jurasse falsamente pelo seu nome. As visões traziam relações para o tempo presente e para o seu futuro ainda bem distante. O Senhor mostrou a Zacarias uma coroa sendo colocada na cabeça de Josué, sumo sacerdote do templo reconstruído, e disse-lhe: E fale, dizendo: Assim fala, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o seu templo do Senhor. Zacarias 6:12. Nenhum sacerdote poderia usar uma coroa, e essa cena se referia a Jesus, o Messias, esperando que veio à terra séculos depois, tornando-se nosso rei e sacerdote. No decorrer dos anos, após Jerusalém ser reconstruída e o templo do Senhor ter sido edificado, os líderes religiosos e o povo passaram a cumprir apenas algumas regras estabelecidas para o culto do Senhor. Porém, o coração deles estava diante dele. Não oferecia mais os dízimos e as suas ofertas eram desprezíveis. Os animais que lhe escolhiam para sacrificar eram os piores do seu rebanho. Nesse tempo,
Depois de Ageu e Zacarias, Malaquias foi chamado por Deus para expressar ao povo seu descontentamento. Já não havia compromisso com as coisas do Senhor, e os homens tornaram-se murmuradores. A infidelidade passou a ser comum no meio deles, bem com os divórcios e os novos casamentos com mulheres que serviam a outros deuses. Bom dia, criançada. Como todo mundo já ouviu a historinha, né? Que ouvimos falar sobre os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui eles contam um pouco da história de Jerusalém, certo? Só que aí agora a tia vai falar mais ou menos sobre a atividade que vocês vão fazer. A tia já falou que eram o quê? 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí a gente viu que lá na cidadezinha era um povo muito pobre, certo? Que eles construíram a cidade de Jerusalém. Só que aqui, Zacarias, ele viu uma imagem de um símbolo, né? Vamos falar que isso aqui, vamos supor que era esqueci o nome disso aqui. Pergaminho. Isso, a tia Camila ajudou. É o pergaminho. E nesse pergaminho vinha escrito uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar isso até hoje. Então aí você vai lembrar lá, você vai desenhar um pergaminho bem bonito na folha de sulfite e vai colocar o que é que a gente tem que lembrar disso até hoje. Tá lá nos mandamentos do Senhor. Aí você vai pedir ajuda da mamãe e do papai, tá? Ou vai dar um zoom aí na telinha e vai ler essa partinha aí que vocês vão descobrir o que é que até hoje a gente tem que fazer, a gente não pode fazer, tá? Tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode deixar de nunca não pode fazer, tá bom? E aí aqui a gente vai tirar uma outra atividade. Você vai fazer uma caixinha, como se fosse o gasofilácio do Senhor, e vai colocar lá que tipo de oferta é que nós temos que dar ao Senhor. É as últimas ou as primeiras? Então você desenha lá seu gasofilácio bem bonitinho e coloca, você vai responder para mim o que é. Eu não vou responder se é a primeira ou se é a última. Aí, se vocês ficar com dúvida, dá um zoom na tela e dá uma lidinha de novo, certo? E aqui vocês vão ver que eles estavam fazendo errado. Então, é uma forma da gente fazer o certo. E através de fazendo o certo, a gente é abençoado pro Senhor. E o último, aqui, é o que eles faziam de errado que a gente não pode fazer hoje. Então, aí vocês vão me falar também o que nós não devemos fazer. Vocês vão desenhar ou escrever mesmo o que é que nós não podemos fazer, né? Tem uma coisa principal aqui que nós não podemos fazer. As outras coisas, muitas pessoas fazem, né? Hoje em dia o papai e a mamãe vão te explicar em casa que hoje em dia os divórcios, dependendo do divórcio, Deus aprova, tá? Então, assim, essa parte de divórcio, essas coisas, o papai e a mamãe explicam em casa para vocês, ou numa oportunidade que a gente esteja pessoalmente, a tia Cauane dá uma explicadinha pro pessoal da Brilhando, Criança na Luz Brilha Jesus, e a tia fala com vocês lá na tribo de Judá. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, entra lá no grupinho da sala que a tia responde. Mas tem uma coisa principal que a gente não deve de fazer nunca, tá bom? E aí vocês vão me falar qual é. Então, assim, hoje a aula é para a sala Brilha na Luz, Criança na Luz, Brilha Jesus. A tia vai aprender a falar essa sala. E a tribo de Judá, tá bom? As aulas são juntas, vocês vão ouvir a historinha. Se ficar perdido nas atividades, dá um zoom na telinha aí,
dá uma parada na tela, leia bem atentamente. Quem não sabe ler, pede para o papai e para a mamãe ler, para a gente poder fazer as atividades. Então, relembrando a atividade, nós vamos desenhar o pergaminho, né? E vamos colocar aqui qual foi a profecia que Zacarias recebeu, que é válido até hoje, tá bom? E aqui o gasofilácio, que é o que nós temos que dar para o Senhor de oferta. O que é? Né? Vocês vão, o papai e a mamãe vai ajudar aí. Os maiorzinhos eu acho que já sabem fazer sozinho. E o último, que é o que a gente tem que fazer até hoje. E tá em um dos mandamentos do Senhor também. Eu acho que creio que é um dos principais. Tá bom? E ó, beijo garotada, fiquem com Deus. Nos perdoe que hoje a ED foi um pouco mais curta, mas é que a tia essa semana teve que correr com o culto tropical, tá? Mas para não deixar vocês sem a palavra do Senhor, a gente correu para fazer também essa EDzinha para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Domingo sim tem uma ED completa, cheia de coisas novas para vocês, tá bom? Beijos.